Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Gotinhas da verdade, em mais um vídeo, para mais um bocado de lições na palavra profética. Quando nós lemos Daniel 7, 17, Daniel está ouvindo a explicação do anjo em relação à visão que ele estava vendo. Pois até ali ele viu coisas enigmáticas, sem entender nada. Com a sua mente perplexa, seu espírito perturbado, ele disse: eu quero saber de tudo que eu acabo de ver. E o anjo de Deus satisfatoriamente entra em cena e passa a dizer: estes 4 animais são 4 reinos que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão de eternidade em eternidade. Hoje a gente vai aprender quem são estes santos do Altíssimo. Existem aqueles que usam o argumento falso de que estes santos do Altíssimo é uma referência exclusivamente ao povo de Israel. Isto para defender aquela teoria de que Israel, sim, vai passar pela tribulação, mas a igreja não. Argumento deles. Mas vamos ver quem são estes santos do Altíssimo. Bem, Altíssimo, você já sabe que é uma referência a Deus, ao nosso Deus. Agora, quem são estes santos? Vamos ver que Daniel faz menção deles várias vezes. Daniel mostra a seguir: eu via o chifre pequeno, isto é, o rei do último reino, isto é, a besta, isto é, o anticristo. Eu via o chifre pequeno fazer guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Note, o anticristo, chifre pequeno, fazendo guerra contra os santos do Altíssimo e vencendo os santos do Altíssimo. Aí ele continua. Ele disse: veio o ancião de dias, isto é, o Senhor Jesus Cristo, e fez justiça aos santos. Note, o chifre pequeno fazia guerra, prendia, matava, torturava os santos. Daniel viu tudo isto. Aí veio o ancião de dias, fez justiça aos santos e chegou o tempo de dar-lhes o reino. Aquele reino que ele disse lá no verso 17.
os santos do Altíssimo receberão o reino. Logo em seguida é dito, Daniel 7:25, que este chifre pequeno magoará os santos do Altíssimo. No verso 17, aliás, 27, é dito de modo conclusivo que os santos receberão o reino cuja extensão geográfica, o reino mundial. Todas as nações virão e adorarão, participarão adorando este Deus, servindo neste reino. Mas continua a pergunta: quem são estes santos do Altíssimo? Lembrem, Daniel 12:1. O profeta falando sobre este tempo, o tempo do fim, a grande tribulação, o tempo em que a besta, que o anticristo vai estar governando. Aquele tempo que Daniel disse que haverá um tempo de angústia que nunca houve, nem jamais haverá, desde que existe nação até naquele tempo. Aí ele diz: e será livre o teu povo, aqueles que estão inscritos no livro. Será que só os judeus, só Israel serão inscritos neste livro, que é o livro da vida? Lucas capítulo 10. Deixa-me ver. Lucas 10:20. Onde está o registro dos discípulos voltando daquela campanha evangelística, e eles voltaram felizes da vida, dizendo: mestre, até os demônios se nos submetem. Jesus disse: calma, pare aí, não se empolgue com isso. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia! Aquele mesmo livro de Daniel 12:1 aparece aqui. Depois, Filipenses 4 e verso 3, Paulo, fazendo menção daqueles que trabalharam com ele, daqueles que estavam trabalhando, ele faz menção do nome das pessoas e diz: estes cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia! Depois, Gálatas 3, verso 27 e 28, ele fala: aquele que foi batizado em Cristo, de Cristo foram revestidos. E nisto ele declara: não há judeu, nem grego, nem macho, nem fêmea, mas Deus é tudo em todos. Depois, para concluir, Apocalipse 13, versos 5 a 9, quando fala da perseguição do chifre pequeno, da besta, do anticristo, ele diz daqueles que vão se prostrar, que vão aceitar o sinal, que vão adorar a besta. Aí ele diz que só não adorarão o anticristo aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Cordeiro. Aleluia. Olha, finalizando, então, os santos do Altíssimo são os santos de todos os tempos: Abraão, Isaque, Jacó, Israel, a igreja e todos aqueles que através de Jesus se tornaram santos do Altíssimo. É estes que Daniel está dizendo que o chifre pequeno fará guerra contra eles. São estes os que serão magoados pelo anticristo durante a grande tribulação. Não vamos manipular textos para satisfazer teorias falsas que fomos ensinados, depois achamos difícil renunciá-las, jogando-as no lixo e aceitando a verdade. Este deve ser o nosso espírito diante da palavra do Senhor. Aleluia! Amém e amém.